Romanos capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 23. É longa a leitura, porém é um texto que quase que na verdade, todo o texto das Escrituras, se nós nos debruçarmos sobre eles, iluminados pelo Espírito Santo, nós vamos ver que os pregadores são apenas facilitadores daquilo que o Espírito já tem falado ao nosso coração, na leitura da palavra, em casa, no nosso tempo devocional. Porque quando o Espírito Santo fala pelas Escrituras, irmãos, é impossível não entender. Amém? Então é um texto assim, cuja leitura já é a própria pregação. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo coloca, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Fomos salvos pela graça, favor imerecido, não merecíamos. E essa graça manifesta em Cristo Jesus, aquele que veio a este mundo, Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e tudo de graça. Por isso a Bíblia nos diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça maravilhosa. Mas veja só a pergunta do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Em outras palavras, algo que se vê em nossos dias, como acontecia também nos dias de Paulo. Já que é graça, favor imerecido, vamos viver de qualquer jeito? Já que é graça, não é por obras que somos salvos, vamos viver do nosso jeito, vamos continuar no pecado, vamos continuar fazendo aquilo que a palavra do Senhor reprova, vamos continuar do jeitão do mundo, porque é graça, é favor imerecido. Mas Paulo aqui deixa muito claro: de modo nenhum. Fomos salvos pela graça. Por isso, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ou, trazendo aqui para o nosso vocabulário, de jeito nenhum. E ele prossegue: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, e talvez aqui esteja o grande problema da turma que diz, se é pela graça, podemos viver no pecado, podemos continuar da mesma forma, da mesma maneira. A única coisa que muda é que agora há perdão para nós. E nós não vamos mais para o inferno, nós vamos para o céu. Talvez essas pessoas estejam ignorando aquilo que o apóstolo Paulo aqui pergunta para a igreja. Vocês estão, porventura, ignorando que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de
vida, pois que se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Uma explicação aqui do que Paulo está falando. Paulo está dizendo para a igreja: vocês não entenderam o que aconteceu no batismo? E aqui é importante a gente se lembrar que Paulo não está falando apenas do batismo com água, feito por um pastor ou por um sacerdote. Paulo está se referindo àquilo que precede este batismo. Aquilo que precede o batismo, que é um sacramento aqui da nossa igreja. E o que é que o precede? É o verdadeiro batismo. É o ser batizado com o Espírito Santo. É o nascer de novo. É o ser feito nova criatura. O batismo, sacramento que nós realizamos aqui na igreja, ele é uma manifestação visível de uma obra invisível, que aconteceu no coração daquele que batizado está sendo naquele momento. Agora, esse batismo visível de nada adianta se o batismo invisível não aconteceu dentro do coração. E o que é esse batismo invisível? É o novo nascimento, que consiste em estarmos unidos com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que morremos com Cristo, ele diz que fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo e fomos sepultados com Cristo. Isso é uma realidade, queridos, espiritual. Mas, no momento que Cristo ressuscita dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados com Ele. E como diz no versículo 7, se morremos e se fomos com Ele ressuscitados, estamos então justificados por Cristo dos nossos pecados. Isso é novo nascimento. Irmãos, vocês estão comigo? Então graça, amém? Quem foi salvo pela graça? Vamos permanecer no pecado? De jeito nenhum. Por quê? Porque esse homem, outrora, escravo do pecado, que somos nós, foi morto com Cristo, foi crucificado com Cristo e foi ressuscitado com Cristo. Foi justificado por Cristo. Não tem mais como viver no pecado. Amém? Por quê, pastor? Porque agora Cristo vive em nós. E como é que essa vida de Cristo se manifesta? Volte seus olhos para o texto aí. Lê comigo. Versículo. Só achar aqui. (4) Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novo nascimento, nova criatura, novidade de vida. Uma coisa está amarrada na outra. São inseparáveis. Nasceu de novo. Quem é que nasceu de novo?
se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Quem é que se tornou nova criatura? Uma vez que nasceu de novo, se tornou nova criatura, vai viver, vai andar em novidade de vida. A graça de Deus faz isso conosco, irmãos. Ela não só nos salva, ela nos transforma. Pensar na graça de Deus apenas como poder de Deus para a nossa salvação, embora ela o seja, e somos salvos apenas pela graça, mas pensar dessa forma é limitar a ação da graça. Porque a graça que salva é a graça que transforma. A graça que não nos transforma, irmãos, ela também não nos salva. Mas a graça que nos salva, ela nos transforma. E transforma radicalmente. Porque ela transforma o nosso coração. Amém? Estão comigo até aqui? Quais são as marcas dessa novidade de vida que o discípulo de Jesus, aquele que nasceu de novo, foi feito nova criatura, passa a viver? O texto mostra para nós claramente. E eu vou continuar lendo com vocês. Volte seus olhos aí para o texto. Paramos no versículo 8, certo? Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O nosso Cristo está vivo. E vivo para sempre. É isso que Paulo está dizendo. E Cristo é um exemplo para nós, porque Ele está vivo para sempre, e Paulo vai dizer, morreu para o pecado, não que Ele fosse pecador, mas Ele se fez maldição em nosso lugar. Mas agora Ele vive para Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, imitem a Cristo. Da mesma forma, vocês em Cristo morreram para o pecado. E agora a vida de vocês deve consistir no seguinte: vocês devem viver para Deus. E ponto final. Segue o texto. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui Paulo está falando que a gente deve se oferecer por inteiro ao Senhor. Por inteiro. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Perceba que aquilo que, na época de Paulo e na nossa época, as pessoas queriam usar como desculpa, né, para viver no pecado, ou seja, a graça. Paulo está dizendo, não, a graça não é um instrumento de Deus para que vocês vivam no pecado. É o contrário. A graça de Deus é um instrumento de Deus para que vocês não vivam mais debaixo do jugo do pecado. Segue o texto. Estou só na introdução, irmão. Segura aí. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Outra pergunta de Paulo, relacionada à graça. Então a gente pode pecar? De jeito nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne.
assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, fala o nosso coração agora. Ministra aqui a nossa alma. Senhor, que nós entendamos a preciosidade da Tua maravilhosa graça, que ela não seja jamais usada por nós como uma perspectiva equivocada de que, por estarmos debaixo dessa graça, podemos viver no pecado, ou podemos pecar, simplesmente pecar, porque a graça está sobre nós. Que ecoe em nosso coração a Tua palavra aqui no capítulo 6 de Romanos. De jeito nenhum, de modo algum, viveremos dessa forma, porque morremos com Cristo, fomos com Ele crucificados, fomos com Ele sepultados, e a Tua palavra nos diz aqui que também fomos com Ele ressuscitados, e por Ele justificados dos nossos pecados. E Cristo, Ele está vivo, Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, Ele é o único mediador entre nós e o nosso Deus. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós fomos salvos no nome de Jesus, pelo poder que há nesse nome, e nós te louvamos por isso. Fala conosco agora na Tua palavra, e que essa palavra seja boa semente em nosso coração, em nome de Jesus. Nascer de novo, ser feito nova criatura, caminhar em novidade de vida. Você há de concordar comigo que algumas mudanças aconteceram. Porque se não houve mudança, como que a gente diz que nasceu de novo? Se não houve mudança, como que a gente diz que é nova criatura? Se não houve mudança alguma, como que a gente vai dizer que está caminhando em novidade de vida? Que mudanças são essas? Será que é mudança de nome? Alguém mudou de nome depois que converteu? Você mudou de nome? Também não. Alguém mudou de casa por causa da conversão? Creio que não. É de bairro. Eu me converti, eu mudei de bairro. Também não motivado pela conversão. Mudou de carro. Me converti. Tudo bem que tem umas igrejas que pregam isso, né? Dirigi um Fusca, agora eu dirijo uma BMW. Misericórdia. Alguém mudou de trabalho, assim, por causa da conversão? Só se o trabalho fosse algo totalmente contrário à palavra do Senhor. Aí você teria que mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas mudanças, irmãos, que nos fazem nascidos de novo, novas criaturas em Cristo Jesus, e caminhar em novidade de vida, não são mudanças externas a nós. São mudanças internas. É mudança do coração. É metanoia, mudança de mente. E, consequentemente, mudança de vida. E o texto aqui, ele nos fala sobre isso. Por quê? Quando o apóstolo Paulo diz, olha, novidade de vida, ele vai deixar muito claro que algumas mudanças acontecem na vida daqueles que agora não caminham mais como caminhavam, mas por causa de Cristo Jesus, tiveram o rumo, o jeito de caminhar, o destino, o norte, totalmente transformado,
totalmente mudado por Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que há uma mudança no senhorio sobre a nossa vida. Antes de Cristo se manifestar em nós, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui de maneira muito clara, nós éramos escravos do pecado. Nós servíamos o pecado. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. O pecado era senhor sobre a nossa vida. Essa ideia de senhor e servo, de senhor e escravo, na Bíblia, está totalmente associada à realidade de que Cristo é o nosso Senhor e nós somos escravos de Cristo. Mas não escravos de um tirano, como éramos do pecado, mas agora escravos de alguém que nos ama, que nos chama de filhos e filhos amados, de alguém que pela graça nos adotou em sua família e de alguém que nos salvou para todo sempre. A primeira coisa que muda, eu quero que você guarde, é isso, a mudança de senhorio. Aquele que nasceu de novo, foi feito nova criatura e anda em novidade de vida, ele não está mais debaixo do senhorio do pecado. Ele não está mais debaixo da influência do diabo, do maligno. Ele agora está debaixo de um outro senhorio. É o senhorio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Olha para o texto comigo. Eu vou ler apenas algumas partes aí, mas veja lá. Finalzinho do versículo 6. Não sirvamos o pecado como escravos. Outro versículo. Versículo 11. Perdão, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O restante do versículo 12. De maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora eu quero fazer aqui, juntar essas frações para você entender melhor. Olha só o que diz o texto. Não reine, portanto, o pecado sobre vós. Então o pecado reinava sobre nós. O texto também vai dizer assim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então o pecado reinava e tinha domínio sobre nós. O versículo, finalzinho do versículo 6 diz: não sirvamos o pecado como escravos. Então nós servíamos o pecado. E a segunda parte do versículo 11 diz: de maneira que obedeçais às suas paixões. Então nós obedecíamos às paixões de quem? Do pecado. Então preste atenção. Quem éramos nós antes de Cristo entrar na nossa vida, pelo poder do Evangelho? O nosso rei era o pecado. Ele tinha pleno domínio sobre nós. Nós éramos servos. A palavra servo aqui, ela pode ser traduzida também por escravos. Escravos do pecado. E nós obedecíamos às suas paixões. O pecado tinha reinado, domínio. E nós éramos dele escravos. E o obedecíamos. Quando Cristo entrou na nossa vida, irmãos, isso foi quebrado. Está lá em Colossenses. Libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa. Agora, não é mais o pecado que reina sobre nós. Quem reina sobre nós é Cristo. Agora, não é mais o pecado que tem domínio sobre nós. Quem tem domínio sobre nós é Cristo Jesus. Agora, não somos mais servos nem escravos do pecado. Servimos a
Cristo Jesus. E agora não obedecemos mais ao pecado. Obedecemos a Cristo Jesus. Mudança de senhorio. Veja como é sério a gente dizer da boca para fora, nasci de novo. Ou da boca para fora, sou nova criatura. Ou da boca para fora, ando em novidade de vida. Se o pecado ainda reina sobre você, meu irmão, você não nasceu de novo. Você não foi feito nova criatura e você não anda em novidade de vida. Se o pecado ainda tem domínio sobre você, você não nasceu de novo, não foi feito nova criatura e não anda em novidade de vida. Se você ainda serve ao pecado, se você ainda obedece ao pecado, essa mudança ainda não aconteceu. Porque mudança de senhorio, queridos, é marca de novo nascimento. É marca de quem foi feito nova criatura. E é marca de quem anda em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Pastor, quem que realiza essa obra em nós? É Deus, por meio do seu Espírito, pelo poder do Evangelho. Não é ser parte de uma denominação que vai dizer que nós somos salvos. Não é participar de rituais, liturgias, ter a teologia correta. Essas coisas são importantes, claro, e todas elas têm o seu lugar. Mas a salvação é obra de Deus, por meio do Espírito, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, no coração daquele a quem Ele salva. Amém, irmãos? E a partir do momento que Ele salva, inaugura-se um processo de transformação, que começa com a mudança de senhorio. Quem é o meu Senhor? Pastor, mas a gente é tentado. Claro que é. Mas perceba, o pecado não reina mais. O pecado não domina mais, não somos mais escravos dele e nem devemos obedecê-lo. Logo, a tentação vem, nós podemos dizer o quê? Não! Arreda, Satanás. Não vou por esse caminho, não vou escolher isso. Pastor, mas às vezes nós escolhemos. Sim, porque essa natureza pecaminosa, embora não tenha mais domínio sobre nós, está em nós. E se a gente dá uma apagada no Espírito, irmãos, se a gente dá uma entristecida no Espírito Santo, que é Deus em nós, a gente acaba dando espaço para a carnalidade e para o pecado. Aí a cobiça cresce no coração, os olhos começam a enxergar as coisas de maneira errada, a mente vai sendo tomada por coisas que não são do Senhor, e de repente a gente está caindo em pecado. Aí é arrependimento, choro, lágrimas, e pela graça do Senhor, restauração, em nome de Jesus. Agora perceba uma coisa, é diferente o crente que é tentado e cai num pecado. Totalmente diferente daquele que se diz crente e vive no pecado. 1 João capítulo 3 diz que não tem como aqueles que nasceram de Deus viverem no pecado. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor nos alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o Senhor nos dá provisão para a gente vencer toda e qualquer tentação para a glória dele e para o nosso bem. Então, a primeira coisa é mudança de senhorio. Segunda mudança, que também é muito importante, e que eu quero que você guarde aí, é a mudança que está totalmente amarrada a essa, na adoração. Se nós somos escravos do pecado, nós adoramos o pecado, irmãos. Esses dias eu vi uma celebridade
não lembro o nome, celebridade desse mundo, dizendo, lembrei, Zeca Pagodinho. Ele dizendo o seguinte, vou aqui parafrasear porque não lembro exatamente as palavras que ele utilizou. Mas ele disse, quando eu morrer eu não quero ir para o céu, não. Eu quero ir para o inferno. Porque, pensa bem, o céu, aquela coisa sem graça. O inferno, não, o inferno vai ser muito bom. É claro que a gente tem que olhar para uma pessoa assim e fazer a oração de Estevão. Pai, perdoa. Não sabe o que estão fazendo. Mas, irmãos, isso mostra para nós o quanto as pessoas adoram o pecado. Todo ser humano é um adorador, irmãos. Todo ser humano. A diferença está naquele a quem ele adora. E o pecado, ele tem várias faces. Tem gente que adora corpos. Tem gente que adora dinheiro. Tem gente que adora bens materiais. Tem gente que adora a si mesmo. Tem gente que adora coisas. Tem gente que adora pessoas. Tudo aquilo que é colocado à frente de Cristo é um objeto de culto que a gente está adorando. A gente pega, às vezes, pesado com as imagens, né? Diante das quais as pessoas se prostram e adoram. Não estou dizendo que é correto, é errado também, mas e os ídolos invisíveis do coração? Que são muito mais perigosos do que as imagens de escultura. E muitas pessoas estão se prostrando diante deles. Preste atenção, olha o que Paulo vai dizer, versículo 13. Nem ofereçais cada um dos vossos membros, oferenda, irmãos. O oferecer é linguagem de adoração. Do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Paulo está dizendo, adorem a Deus com tudo que vocês são, com tudo que vocês têm. Façam dos instrumentos que estão em vocês, instrumento de justiça. Não adorem mais o pecado. Vai comigo lá, outro versículo, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo está dizendo, sejam adoradores de Deus. E isso é o que muda também, irmãos. Quem nasceu de novo, foi feito nova criatura e anda em novidade de vida, uma das marcas é que agora ele não é mais escravo do pecado, mas é escravo de Cristo. Não serve mais o pecado, serve a Cristo. E isso vai se mostrar na adoração que ele oferece. Para quem ele está oferecendo a adoração? É para o pecado ou é para Cristo? Ele existe para servir a quem? O seu jeito de viver, o seu jeito de falar, as coisas nas quais ele coloca os seus olhos, as coisas que tomam a sua atenção, aquilo no qual ele gasta, investe a sua vida, é para Deus ou é para o pecado? Porque a adoração, irmãos, não é só aqui. Isso aqui faz parte e é muito importante, muito importante. Mas a adoração, na maior parte do tempo, na vida de todos nós, ela acontece dessa porta para fora. É na casa, é no trabalho, é diante da TV, é no celular,
é nas conversas, é nos pensamentos que são nutridos dentro da cabeça aqui, é naquilo que falamos, de quem falamos, como falamos. É ali que a adoração está acontecendo. E os nascidos de novo, novas criaturas, que vivem novidade de vida, usam tudo para a glória de Deus. É adoração a Deus. O tempo todo, em todo lugar, a gente está adorando a Deus. Por isso, irmãos, é tão gritante quando, exemplo, eu vou falar de algo que é muito comum lá na minha terra. Cidadezinha pequena, de Tamonte. Chega o carnaval. Alguns crentes, não vou generalizar de forma alguma, porque a maioria é crente mesmo. Mas alguns crentes acham que naquele prazo de 3, 4 dias, pode-se servir ao pecado. Literalmente esquecem que são crentes. Pastor, mas por que o senhor está usando o exemplo de Tamonte? Porque Sorocaba é grande, né, irmãos? Lá dá para saber o que os crentes estão fazendo. Aqui não dá. Tem crente que eu só vou ver aqui no domingo. E agora tem uma moda também de vir um culto por mês. A moda do inferno. E tem uns líderes aqui da igreja que estão vindo um culto por mês. Vou cortar da liderança. Show! Porque, gente, não dá para ser líder da igreja vindo um culto por mês. Não dá nem para ser crente vindo um culto por mês. Gente, presta atenção. A quem estamos servindo? Essa é a mudança. A maledicência, pegar um pecado que pega todo mundo. Quem você está adorando quando você está conversando a respeito de alguém? Você vê aquela víbora. A pessoa que fala um negócio dele já é uma víbora. Entendeu? Ela tem que mudar. Ela está vendo o problema do outro, mas ela tem que mudar. Mas não é só ela, não. Ele também. Tem homem que é maledicente. Fica para os cantos aí, conversando, lançando semente do diabo. A quem está adorando? A Deus? De jeito nenhum. Maledicência é sussurro do inferno, irmãos. Na boca dos crentes. Temos que cuidar. Amém? Então, o que muda, pastor? Muda o senhorio e muda a adoração. Se isso que eu vou fazer não é adoração a Deus, não faço. No trabalho, na escola, nos relacionamentos, onde for. Se aquela piada que eu ouvi, a minha risada dela não vai glorificar a Deus, não vou rir. Se eu estou numa rodinha onde as pessoas estão falando coisas vulgares, torpes, pecaminosas, não vou sentar lá. Por quê? Tanto na nossa ação como na nossa omissão, adoramos, irmãos. O não fazer nada também é adoração. A pergunta é, a quem estamos adorando? Amém? Terceira mudança, já estou indo para o final. É a mudança na nossa identidade. Em quem nós somos, de fato. Nasci de novo, nova criatura, ando em novidade de vida. Mas quem sou eu? Olha só o que o texto diz aí. Anda comigo um pouquinho mais. Vai lá, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Paulo está falando aqui do Evangelho. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora vai comigo, versículo 20 até o 22. Porque quando eras escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Presta atenção. Qual é a nossa identidade agora, irmãos? Servos de Deus. Ou servos da justiça, que é a mesma coisa. Essa é a nossa identidade. Não temos outra, irmãos. Ah, pastor, mas a gente é filho de Deus. Sim, está dentro disso. Quando alguém diz, nasci de novo, fui feito nova criatura, ando em novidade de vida, tem um rótulo espiritual sobre ele. Ele é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. Isso muda tudo, irmãos. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós adorávamos o pecado. Mas agora, como servos de Deus, nós somos escravos de Cristo e nós adoramos a Cristo. Servindo a Cristo em todo tempo, em todo lugar. Identidade. Qual que é a sua identidade? Sou presbiteriano. Irmãos, tem o seu lugar, é uma igreja histórica, eu sou pastor, fiz seminário presbiteriano, amo a igreja presbiteriana do Brasil, amo de coração, não me vejo pastoreando nenhuma outra igreja. Joia, sou grato pela tradição da igreja, pela história da igreja, por meio dessa igreja, o evangelho chegou até nós, a palavra de Deus tem sido pregada com fidelidade, louvado seja o Senhor Jesus. Mas ser presbiteriano não leva ninguém para o céu. Não leva, irmão. Até desconfie que no inferno tem um grupo de presbiteriano bom. Chegando lá, o capeta já fala, mais um presbiteriano chegando. Meu irmão. Tem também, assembleiano, tem tudo que é denominação. Vocês estão rindo, mas é verdade, gente. Porque a gente que mudou, às vezes, de denominação, às vezes mudou da igreja católica para a igreja presbiteriana, às vezes mudou da Ubanda para a igreja presbiteriana, mas não teve mudança na sua essência. Não nasceu de novo, não foi feito nova criatura, não anda em novidade de vida e nem consegue andar. Por quê? Porque ainda não morreu e nem foi ressuscitado com Cristo. Não provou do batismo, da união com Cristo, invisível, mas real, dentro do coração. E aí, ainda serve o pecado, ainda é escravo do pecado, o pecado ainda tem domínio sobre ele. Aí, ainda adora o pecado, ainda se oferece com tudo que tem, tudo que é o pecado. Mas, irmãos, aquele que de fato provou do poder do Evangelho, ele é servo de Deus. Quando ele peca, meu irmão, ele sente um aperto no coração, porque ele sabe que o seu Senhor morreu por esse pecado lá na cruz. Quando ele faz algo que o Espírito Santo comunica, isso está errado, isso é pecado, ele se vê quase que esmagado pela graça e pelo amor de Deus. Porque ele sabe que ele não existe mais para isso. Ele existe para servir a Jesus Cristo e apenas a Jesus Cristo. Servo de Deus, servo de Deus. O que você quer escrito na sua lápide? Pastor, tem que bater na madeira, né? Meu irmão disse, vai ter uma lápide. Pastor, eu vou ser naquele cemitério que é só grama. Beleza, mas vai ter uma plaquinha lá. Aqui jaz José Carlos Lima Júnior. Nascido em 1977, falecido em 2095. Amanhã chega a notícia, né? Pastor foi, que ilusão. Pensou que ia viver muito, morreu na semana depois. Queridos, crente não morre, crente parte. Não parte só para um lugar, parte para alguém. Mas na minha lápide, eu gostaria de estar escrito assim, servo de Deus. Mais nada. Servo de Deus. Ponto, mais nada. Não seria maravilhoso, irmãos? O que nós somos? Servo de Deus. Servo de Deus. Quarta mudança que acontece. A mudança
na semeadura e na colheita. Perceba, versículo 20, eu até li o texto, mas versículo 21. Naquele tempo, que resultado colheste? Que tempo? Paulo está se referindo aqui ao tempo onde era escravo do pecado, onde adorava o pecado, onde era servo do pecado. Tempo onde não havia ainda ocorrido a mudança no senhorio, na adoração e na identidade. E Paulo pergunta, que resultado colhestes? Olha a resposta dele. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Todos nós, antes de Cristo nos alcançar, temos vergonha da semeadura e da colheita que tivemos. Teve algumas coisas boas? Pela graça do Senhor, que já trabalhava de alguma forma em nós. Mas a nossa semeadura e a nossa colheita foram terríveis. Você pode buscar na memória aí. Não tem nada ruim. Tem, meu irmão. Coisa que a gente tem vergonha de falar. Eu tenho coisa que eu tenho vergonha de falar. E Paulo está dizendo coisas que vocês agora se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Mas olha a mudança de colheita, meu irmão. De semeadura e de colheita. Vem aí comigo. Versículo 19. Finalzinho dele. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Olha que colheita boa agora, olha que semeadura boa. Em outro momento, Paulo vai dizer, aquele que semeia no Espírito vai colher vida. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Houve uma mudança na semeadura e na colheita, irmãos. Isso é marca de quem está andando em novidade de vida. Gente que não mudou nada, meu irmão. Gente que continua do mesmo jeito. Gente que só mudou, que agora frequenta a igreja no domingo. Ou faz alguma coisa no ministério da igreja. Meu irmão não nasceu de novo, não é nova criatura, nem anda em novidade de vida. Só mudou os hábitos. Não houve mudança no coração. Agora, gente que nasceu de novo, é nova criatura e anda em novidade de vida, meu irmão. Esse aí você vai perceber que agora ele serve a Jesus, ele não serve mais ao pecado. Agora você vai perceber que ele agora adora Jesus, ele não adora mais o pecado. Ele não vive mais na teologia do Zeca Pagodinho. Você vai perceber que agora tem um rótulo sobre ele. Você pode até não saber o nome da pessoa, mas você vai dizer, é um servo de Deus. Você vai dizer, é uma serva de Deus. Glória a Deus por isso. E houve uma mudança na semeadura e na colheita. Ele não colhe coisas agora que vão trazer destruição, morte. Ele semeia e colhe vida, santificação, transformação da parte de Deus. E a última mudança é a mudança de destino. Porque, irmãos, todos nós estamos indo para algum lugar. Amém? Amém. Finalzinho do versículo 22 diz assim, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, repita comigo, que esse seja o meu fim. Glória a Deus. A vida eterna. E o versículo 23 vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, e aqui morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Houve uma mudança de destino, irmãos. A gente ia para onde? Morte eterna. Inferno. Para onde a gente vai agora? Por causa do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus? Para o céu. Essa mudança de destino, irmãos, ela é maravilhosa. Só nesse mês de março, amanhã é o último dia, né? Eu participei de 4 velórios. Eu preguei em 4 velórios. 4 velórios. Nossa irmã Lourença, um menininho de, acho que tinha 5 anos. 5 anos. O Joey. A avó da nossa irmã Maiara,
A Thaís, filha dos nossos irmãos Gideão e Eliana, partiram. Mas como foi bom em todos esses 4 velórios, poder ter a convicção de que partiram para Jesus e para a vida eterna com Jesus. Confesso que tem velório que a gente faz, que a gente olha assim e fala, vamos falar de Deus, porque não tem nada de bom para falar desse. Verdade, irmão. Tem velório que você faz e você fala, esse tá. Se Jesus não pegou ali no finalzinho, chegou cheirando fumaça no céu. Verdade, porque só se nasceu de novo lá na. Sabe? Porque eu acho que um dos lugares onde o povo nasce de novo é no hospital, meu irmão. Hospital ali naqueles últimos momentos de Jesus, pela sua graça e misericórdia, vai lá e salva o sujeito. Muitas vezes a esposa orou, os filhos oraram, os pais oraram, os amigos oraram por ele. Lá no último momento Deus vai lá e salva pela sua graça e misericórdia. Mas chega no céu cheirando fumaça. Passou. A gente teve uma mudança de destino, amém, irmãos? Por isso que o crente não tem que querer morrer, de jeito nenhum. A gente quer viver, cumprir a nossa missão nessa terra. Mas uma hora a gente vai partir, irmãos. Nossa igreja tem 85 anos. Ela já mudou quase, talvez 0,2% apenas permaneço. Quase completamente do que ela era lá no início. O povo já subiu quase tudo. Daqui a 85 anos, tirando a criancinha que eu estou ouvindo aí, lá no berçário, meu irmão, e mesmo assim vão estar tudo velhinha já. Nós já não estamos mais aqui, irmãos. Daqui 20 anos já vai ter uma turma que não vai estar aqui. 10 anos, Deus vai chamar uma turma, irmão. Próximo 10 anos, próxima década. A próxima década vai ter um monte de gente subindo. Eu já falei para Deus, Deus, eu amo tanto esse povo que eu quero fazer o velório de todo mundo. O Senhor pode me deixar para ir por último. A gente nunca sabe quando Ele vai chamar, amém, irmãos? Mas a gente sabe que teve uma mudança de destino. Por isso que o crente, diante da morte, ele não fica apavorado. Isso é um sinal que está na hora de acabar, entendeu? Vamos ficar de pé?